Gente! Hoje nós vamos falar sobre timidez e ansiedade, tá? Então já vou te perguntar agora nesse momento, você sabe qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Você sabe se o que você sente é timidez ou é ansiedade? Coloca aí nos comentários, pessoal que tá chegando, o que vocês acham, né? Vocês já sabem o que é uma coisa, o que é a outra, como que isso funciona aí no dia a dia pra vocês. Oi, Marcelo. Oi, Gé. Que legal, gente. Que legal. A Gé tá por aqui hoje. Marcelo também tá sempre junto com a gente aí nas aulas ao vivo. Ramon também tá chegando. Vamos que vamos, gente. Bora aprender aqui juntos mais uma quarta-feira. É muito importante que a gente saiba fazer essa diferenciação entre uma coisa e outra para saber exatamente o que fazer, né, para resolver os nossos problemas, para a gente poder se sentir mais confiante na hora de falar, para que a gente possa saber lidar ali com aqueles pensamentos, com aqueles sintomas que acabam aparecendo por conta da ansiedade. E hoje, nessa aula, vocês vão sair com essa clareza. Afinal de contas, o que eu sinto? Né? O que eu preciso fazer a partir de agora? O que eu preciso trabalhar dentro de mim para vencer as minhas dificuldades, tá bom? Esse é o propósito desta aula de hoje, tá? Então tá, coloquem aí o pessoal que está chegando agora. Vocês sabem qual é a diferença entre timidez e ansiedade? Eu já vou falar aqui, nós vamos começar a nossa aula já, onde eu vou explicar para vocês exatamente isso, tá? Vamos lá. Gente, então, a timidez, ela é um sentimento que nós temos também, né? Um estado emocional, eu gosto de utilizar esse termo, onde a gente tem vergonha de falar com as outras pessoas por conta do medo do julgamento, né? Então, eu tenho uma vontade muito grande de falar, eu tenho uma vontade de me expressar, mas bate ali um desespero de certa forma, uma vergonha, eu fico sem jeito, sabe? Acho que essa expressão, ela consegue trazer bem o que é essa timidez, né? Eu fico sem jeito na hora de falar. Então, eu acabo ficando quieto quando eu gostaria de estar falando, tá? Quando o meu desejo era de estar ali me expondo, trazendo a minha opinião, falando aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, me conectando com as outras pessoas, seja na hora de fazer uma apresentação ou então na hora de conversar com uma pessoa no dia a dia mesmo, sabe? Conversar com alguém desconhecido ou alguém que eu gosto, trazer alguma coisa ali para ela. Eu fico com medo do julgamento do outro, né? Então eu me fecho, não falo aquilo que gostaria. Isso se trata da timidez, certo? Entendido até aqui? Ok. E a ansiedade, onde é que entra aqui, né? Já teve pessoas que me perguntaram, Karina, timidez e ansiedade é a mesma coisa? Necessariamente eu preciso sentir ansiedade quando eu sinto a timidez também? Ou vice-versa? E agora eu vou falar para vocês, olha, quando você sente timidez, é normal que a ansiedade venha junto, mas não quer dizer que se você se sente ansioso, você sente timidez. Não são sinônimos, não é a mesma coisa. E essa ansiedade, ela pode aparecer de diferentes formas na nossa vida. Talvez uma pessoa que não sente timidez no dia a dia, na vida dela, ela sinta muita ansiedade. Ela tenha muita ansiedade presente aí no cotidiano. E é importante que vocês saibam diferenciar isso. Mas pode ser que uma pessoa que se sente tímida, ela não sinta ansiedade no dia a dia em alguns contextos, né? Por exemplo, ela pode sentir só ansiedade na hora de falar em público, mas para ela conversar no dia a dia, ela não vai sentir essa ansiedade. Então, vocês conseguem perceber que não necessariamente para você sentir a ansiedade, você precisa sentir a timidez. Agora, quando você sente a timidez por conta de você ter medo da opinião da outra pessoa, por medo de você ficar sem jeito para conversar, essa ansiedade, ela vai aparecer. Então, timidez e ansiedade estão juntinhas, mas a ansiedade, ela pode estar sozinha, não necessariamente ela vai acompanhar essa timidez. E aí, o que muda, afinal de contas? Como assim, Karina? Em que momentos que essa ansiedade vai aparecer? Como é que eu vou trabalhar tudo isso dentro de mim? Calma, respira, calma que eu vou explicar para vocês bem certinho aqui, tá? Então, timidez, ela aparece por conta de algum medo que eu tenho, né? Principalmente o medo do julgamento, mas por trás do medo do julgamento existem outros medos ainda, né? Então, quando a gente fala de timidez, existe o medo de errar, o medo de incomodar, o medo de que a outra pessoa, ela tenha uma impressão ruim de nós, que tem a ver com esse medo do julgamento, tem o medo de ser rejeitado,
tenho medo de você não ser querido, tenho medo de que a outra pessoa talvez vá embora e não fique contigo. Tem um monte de medo por trás dessa timidez, tá bom? Então, quando eu me coloco numa situação social, quando eu me coloco num lugar onde eu vou precisar me expor, que eu vou precisar falar alguma coisa, bate a ansiedade, que tá junto com todos esses medos também, né? Então, o que a ansiedade faz a gente sentir? Várias coisas, né? Mas principalmente, o meu pensamento, ele começa a ficar a mil, né? Eu começo a pensar um monte de coisa ruim. Então eu já acho que a outra pessoa realmente não vai gostar de mim, que eu vou falar besteira, que eu não consigo mesmo, que eu sou um estranho, que eu sou um burro. E às vezes vem pensamentos bem ruins, assim, sabe? Bem fortes. Eu tô falando, nossa, eu sou um burro. Realmente a gente pensa esse tipo de coisa. Eu não consigo, eu sou incapaz, eu não sirvo pra nada. Olha só, né? Se eu tô pensando tudo isso sobre mim, consequentemente eu vou sentir que eu realmente não tenho nada pra falar. Que eu realmente não sou importante, que eu não sou relevante, que eu não consigo, que eu travo e várias outras coisas, tá? Então, quando eu tô naquela situação social, me vem pensamentos assim ruins, a minha cabeça fica a mil e isso tem a ver com a ansiedade. Isso é um sintoma da ansiedade, a cabeça cheia, muito pensamento, muita preocupação. E se eu não conseguir? E se eu errar? E se eu gaguejar? E se perceberem que eu tô ansioso? Eu não vou dar conta. Pensamentos a mil. Isso é um sintoma emocional da ansiedade. Então, naquele momento que eu tô exposto, eu tô sentindo ansiedade. Além disso, eu vou sentir o meu coração acelerar, a minha barriga doer, eu vou sentir que eu vou começar a ficar mais quente, eu vou ficar vermelho, eu vou sentir que eu não consigo dar conta, sabe? Então tem vários sintomas emocionais e sintomas físicos que a ansiedade traz, né? Suar frio, várias coisas nesse sentido. Tudo isso quer dizer que o teu corpo ele tá se preparando para um perigo, porque a gente encara aquela situação de exposição onde eu vou falar aquilo que eu penso como perigoso, né? O meu cérebro entende que aquilo ali é muito perigoso para mim, então eu preciso me preparar para fugir ou para lutar. Né? É o que a gente faria em qualquer situação real de perigo, tá? Então, isso que eu tô falando é a ansiedade agindo, né? A ansiedade começa a fazer você não conseguir se concentrar, pensar naquilo que você gostaria de falar, bate um desespero naquele momento. Tudo isso é a ansiedade falando que tá junto com a timidez, na hora de se expor, que eu acabei de falar pra vocês, tá? Então, quando a gente trabalha a timidez, um dos pilares é a gente aprender a lidar com toda essa sensação da ansiedade. Mas não é somente isso, tá? A timidez, lembra que eu falei, por trás dela existem vários outros medos. Existe também a falta, às vezes, de autoconfiança, de autoestima. E a gente precisa trabalhar isso, para você se fortalecer na hora de falar em público. Em falar em público ou qualquer situação do dia a dia onde a timidez aparece, né? Não só na hora de falar em público. Ok, então você vai ter que trabalhar todos esses medos, você vai ter que trabalhar toda essa timidez e também, dentro desse conjunto todo, você vai precisar aprender a lidar com toda essa ansiedade para você não desabar na hora de estar falando com as pessoas. E aí existem várias coisas que a gente vai trabalhando por trás dessa ansiedade. A gente vai trabalhar os sintomas físicos, a gente vai trabalhar os sintomas emocionais para você poder entender que essa ansiedade ela vai fazer parte desse processo muitas vezes de enfrentamento. E aí já vem um ponto importantíssimo que eu tenho que falar para vocês agora, nesse momento. O que a gente costuma tentar fazer quando se sente ansioso ou sabe que vai ficar ansioso diante de uma situação? A gente tenta fugir, né? Por que fugir? Porque assim eu não vou me sentir daquele jeito. Eu não quero sentir ansiedade, eu não quero me sentir desconfortável na frente das pessoas. Então, é melhor eu não me expor, é melhor eu não falar nada, eu não vou falar em público, eu não vou me aproximar daquela pessoa nova, eu não vou gravar um vídeo, porque assim eu me protejo de toda essa ansiedade. E aí eu tenho que falar aqui pra vocês, eu vivo repetindo, e vou repetir mais uma vez e quantas vezes forem necessárias. A ansiedade é normal, porque ela é uma emoção. Todas as pessoas sentem ansiedade. Por mais que você não queira sentir, você vai sentir. Principalmente quando você está fazendo uma coisa nova. Eu sempre trago o exemplo de aprender a dirigir, que é a mesma coisa. Quando você aprende a dirigir, você não tem segurança naquilo ali. E aí tu já vai sentir a tua perna tremendo, né? Meu Deus do céu, parece que nem consigo segurar a embreagem. Porque aquilo ali é uma coisa nova. Eu tô com medo de fazer alguma coisa errada, eu tô com medo de bater, eu tô com medo de não passar na prova.
então eu acabo sentindo essa ansiedade. Na medida em que eu dirijo, né? Fiz a minha prova, vou lá, vou dirigir, vou ir para o trabalho, vou fazer minhas coisas dirigindo, eu vou perdendo esse medo, eu vou perdendo essa ansiedade, até chegar no momento em que você simplesmente dirige sem pensar em nada. Né? Muitas vezes você está dirigindo, você está prestando atenção ao redor, você está prestando atenção em tudo que precisa, mas não que você está ali atento, segurando o volante com força e pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu puxo o freio de mão, eu boto o cinto, qual é a marcha que tá? Você vai começando a fazer mais no automático, porque você já tem confiança naquilo ali. E qual que é a relação, né, com a timidez e com a ansiedade? Quanto mais você se expor, né, você repetir aquilo ali, mais a tua ansiedade vai diminuir. Só que você precisa passar por aquele momento inicial onde a ansiedade está presente. E é aí que muitas pessoas se perdem na hora de perder a timidez e qualquer outro medo que elas tenham. Elas não querem sentir aquilo ali. Elas querem fugir a todo custo dessa emoção, que é normal. Porque se você não aceitar que tu vai sentir a timidez, sim. Aliás, a ansiedade, desculpa, eu tô falando de ansiedade agora para não confundir vocês. Se você não aceitar que você vai sentir a ansiedade, sim, você vai tentar ficar evitando ela ao máximo e você não vai conseguir chegar no momento onde está seguro para falar, seguro para conversar com as pessoas. Então, nesse ponto aqui eu trago, a ansiedade, ela é normal. Todo mundo sente diante de uma situação nova. Você vai ficar com aquele friozinho na barriga, nossa, será que vai dar certo? Meu Deus, como é que vai ser? Né? Porque a ansiedade tem a ver com essa preocupação com o futuro. O que vai acontecer daqui pra frente? Eu me preocupo com algo, então tudo que você coloca é energia, tudo aquilo que realmente importa pra você vai causar ansiedade. Se você não sente ansiedade é porque, tanto faz aquilo ali. E aí, cadê aquela garra, aquela energia de você fazer as coisas, de você desenvolver aquilo que é importante pra ti? Não existe. Então, por isso que eu sempre falo, né? Quem me conhece sabe que eu sempre tô trazendo. Existe a ansiedade boa. O que é essa ansiedade boa, Karina? A ansiedade boa é aquela que te motiva, é aquela que te tira do lugar, que faz você querer realizar as coisas, sabe? E vai ser necessário que você sinta ela para que você alcance os seus objetivos, para que você deixe de sentir tanta timidez. Não tem jeito. O melhor caminho é o caminho da aceitação. Eu entendo que eu vou ter que passar por isso. Eu entendo que talvez não vai ser tão agradável assim esses sintomas, eu não gosto tanto deles, mas eu sei que eles fazem parte, eu vou sentir o que precisa sentir, porque depois também eu sei que essa ansiedade vai começar a diminuir. E aí vem a questão, né? O que é ansiedade normal e ansiedade patológica, que a gente fala, né? Porque até aqui eu falei que é uma ansiedade normal. Essa que nos motiva, essa que nos coloca pra frente, a gente precisa sentir, todo mundo sente, por mais que você talvez não queira sentir. É necessário para você poder alcançar os seus objetivos, para você colocar energia, vontade ali e fazer as suas coisas. Agora, quando que essa ansiedade ela começa a ser patológica? Patológica é o que? É um problema na minha vida. Sabe, realmente ela tá atrapalhando a minha vida, ela tá causando um prejuízo na minha vida. Eu tô deixando de fazer as coisas que eu quero, eu tô deixando de ir atrás dos meus objetivos, eu tô deixando de estar com pessoas que eu gosto por conta da ansiedade. Ela tá tirando a minha paz, né? Porque a ansiedade ela pode tirar a sua paz, assim como pode tirar a minha paz se ela estiver num nível mais patológico, tá? Quando que isso começa a mudar? A gente fala, pessoal, que existem transtornos de ansiedade, né? E eu vou trazer para vocês aqui, eu não vou conseguir me deter mais a fundo em cada um deles, porque não vai dar tempo mesmo. Mas se vocês se interessarem, se vocês perceberem que, meu Deus, me identifiquei com algumas coisas que a Karina tá falando sobre tal transtorno, esse tipo de ansiedade, é assim que eu me sinto, eu quero saber mais, vão colocando aí nos comentários que talvez eu possa até organizar uma outra aula onde eu vou falar especificamente sobre esses tipos de ansiedade, né, que a gente já considera aí como uma ansiedade patológica que está atrapalhando de alguma forma a vida de vocês, tá? Então a gente começa a perceber que quando essa ansiedade ela é muito intensa antes de qualquer coisa, né, ela é muito intensa, ela é muito presente, muito frequente na nossa vida, opa, já é um sinal de que não tá legal. Se eu tô o tempo inteiro preocupada com algo, sempre lembrem-se, a ansiedade, ela tem a ver com uma preocupação do futuro. Você colocar energia em uma coisa que é importante para você,
É normal. Agora, essa ansiedade ficar o tempo inteiro aparecendo e te travando, daí já não é normal. Aí você vai ter que olhar para essa ansiedade e começar a entender por que ela está aparecendo e tratar essa ansiedade. Para dar um direcionamento para vocês, a gente vai falar sobre esses transtornos. E daí você consegue entender melhor se acontece na tua vida ou não, tá? Mas o que vai mudar a ansiedade normal da patológica é a frequência e a intensidade. O quanto que ela está atrapalhando a vida de vocês, impedindo de fazer aquilo que vocês querem no dia a dia, tá? Vamos lá. Então, eu separei aqui 5 transtornos principais que a gente fala, né? E é interessante, eu já vou falar aqui antes de explicar esses transtornos. Vocês já ouviram falar também, perguntando, né? Pra vocês poderem conversar aí, que eu tô vendo que vocês estão muito quietinhos. Eu gosto de comentário nos comentário aí embaixo para mim poder ler e trazer para aula também. Coloquem, vocês conhecem esses transtornos? Vocês estão se identificando com o que eu tô falando aqui? Tá fazendo sentido? Tá confuso? Coloquem aí que eu quero saber. Ok. Antes de já falar sobre esses 5 transtornos, vocês podem sentir a timidez e vocês podem também apresentar algum tipo de algum desses transtornos que eu vou falar aqui. Às vezes uma coisa vai acontecendo junto com a outra, tá? Então vamos lá. O primeiro que eu separei aqui para falar para vocês é o transtorno do pânico. Vocês já ouviram falar de transtorno do pânico? Tá diretamente ligado com crises de ansiedade. Tem várias pessoas, né, que sentem a timidez, que isso é tão forte que às vezes quando estão em lugares públicos, elas têm crises de ansiedade, sabe? Ou seja, o que é isso, Karina? O que significa ter uma crise de ansiedade? É você ter um período de tempo, né, os sintomas, aliás, muito fortes da ansiedade. Isso são alguns minutos, mas é uma sensação de que daqui a pouco você vai até morrer, gente. É uma sensação, assim, aquele coração acelerado, eu não vou aguentar, eu não consigo respirar. Tem muitas pessoas que vão para o hospital porque não sabem o que estão acontecendo com elas naquele momento, sabe? Estão em casa, aquela ansiedade, né, é tão grande, ela vai somatizar, que a gente fala, vai pro corpo, a pessoa vai ter uma crise ali, alguns minutos, onde ela sente que ela pode até morrer, sabe? Porque é muito intenso. Então, isso a gente chama de crises de ansiedade. E quando se repete várias vezes no dia a dia das pessoas, a gente pode dizer, claro que precisa ser feito uma avaliação, né, enfim, mas que existe aí o transtorno do pânico, que são sintomas muito intensos da ansiedade em momentos específicos ali. Não tem a ver, claro que você vai sentir de uma forma física tudo isso, mas não tem a ver com o problema físico que você tem. É um problema emocional da tua ansiedade. Então, por isso que muitas vezes a pessoa vai pro hospital porque ela tá tendo uma crise, ela sente que ela não consegue mais respirar, ela não sabe o que tá acontecendo com ela, ela vai pro hospital e muitas vezes o médico vai orientar que essa pessoa comece um tratamento psicológico, psiquiátrico, porque é um problema da ansiedade, é um problema mental, tá? E aí essas crises, elas podem começar a aparecer, a pessoa relaciona, né? Por exemplo, eu tive essa crise quando eu estava em público, então é isso que gera essa crise. Ela fica com tanto medo de ter a crise de novo que ela chega na hora onde ela tá em público e a crise vai aparecer de novo. É como se fosse um gatilho, sabe? Então, nossa, eu tô em público, vai aparecer. Eu tô no ônibus, vai aparecer a crise de ansiedade. Eu tô no elevador sozinha, meu Deus, eu não consigo. Eu vou ter uma crise de ansiedade. Eu tô numa festa, eu posso ter uma crise de ansiedade. E muitas vezes a pessoa começa só a sair com os outros, só a sair acompanhada para não sentir, para estar protegida se isso acontecer, ou ela para de sair porque ela tem muito medo que os outros percebam, ela não sabe o que ela vai fazer com tudo aquilo ali. Então, esse é o primeiro transtorno, tá? Esse sintoma físico mesmo que vai acontecer de uma maneira bem frequente ali no dia a dia, onde existe essa crise de ansiedade, tá? Então, esse é um tipo de ansiedade que já tá sendo um problema na vida da pessoa. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, daí eu vou pro próximo. Tá fazendo sentido? Beleza. Eunice, querida, tá aqui hoje. A Fabrícia, sim, tá fazendo sentido também. A Fabrícia colocou, né? Eu antes não sabia a diferença, a ansiedade achava que era só uma. Exatamente, é importante a gente conseguir fazer essa diferenciação entre os transtornos. A ansiedade em si, ela é essa emoção que eu falei, né? E ela vai desenvolver, ela vai trazer com ela essas preocupações, esse medo do futuro, meu Deus do céu, não sei se
o que vai acontecer mesmo, preocupação com as pessoas, né? Por isso que eu sempre trago, a preocupação tá ligadinho ali com a ansiedade. Então, eu fico com medo com as outras pessoas, será que vai acontecer alguma coisa de ruim? Sabe aquela sensação, vai acontecer uma coisa de ruim? Meu Deus, é isso, sabe? Você fica acelerado ali, isso vai trazer os sintomas físicos também, emocionais, como eu trouxe. Mas aí ela vai aparecer de diferentes formas, conforme eu tô trazendo aqui pra vocês, dependendo de cada transtorno, dependendo de cada situação. A Eunice colocou que o que acontece com ela é a timidez. Olha só, o Mano colocou ali que ele faz terapia há muitos anos. E você trabalha isso na terapia, Mano? Essa questão da ansiedade ou da própria timidez mesmo. A terapia ajuda muito nesse ponto, né? Beleza. Então, vamos lá. Próximo tipo, né? Próximo transtorno aqui. A gente chama de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, nesse momento aqui, para você poder dizer que existe esse transtorno, a pessoa precisa pelo menos por 6 meses estar passando por situações onde ela tem ansiedade o tempo todo, sabe? É bem difícil mesmo de lidar com o TAG, né? E é muito comum, é um dos tipos de transtorno de ansiedade mais comum que nós temos. A pessoa, ela fica inquieta com muita frequência, né? Direto assim na vida, no dia a dia dela, então ela acaba sentindo até uma fadiga, um cansaço, ela tem dificuldade de concentração porque aqueles pensamentos estão a mil sempre na cabeça dela, ela não consegue parar, ela não consegue se desligar, ela vai dormir preocupada, ela acorda preocupada, sabe? Ela acaba tendo problema de concentração mesmo, sabe? Então ela vai ter brancos, ela pode ficar irritada porque aquilo ali tudo tá acontecendo com ela, ela não consegue ficar parada, ela vai ter tensão muscular, às vezes ela vai ter dificuldade para dormir. Tudo isso porque a cabeça dela tá um turbilhão de coisas. Ela tá pensando em 1000 coisas, muitos problemas. Então, geralmente, na ansiedade generalizada, a pessoa não se preocupa só com ela. Tu vê como é diferente da timidez, porque a timidez aparece quando você precisa se expor. Na ansiedade generalizada, ela se preocupa com ela e com todos ao redor dela. Ela se preocupa com os filhos, ela se preocupa com os irmãos, com os pais, com todo mundo. Claro que você vai se preocupar com as pessoas ao teu redor, né? As pessoas que você ama. Mas quando é um nível muito exagerado, você não tem controle sobre as outras pessoas. Então, isso acaba sendo um grande problema. Então, muitas vezes, as pessoas que têm essa ansiedade generalizada também, elas se preocupam com coisas que elas não têm o mínimo de controle. Por exemplo, a pessoa vai assistir uma reportagem na televisão e ela viu que aconteceu um crime do outro lado do mundo. E ela vai ficar com aquilo na cabeça. Ela vai ficar preocupada, pensando, meu Deus do céu, como assim? Ela vai se preocupar com pessoas que ela nem conhece. É óbvio que quando você vê uma coisa que choca, né, nas reportagens e tal, nossa, uma coisa difícil que alguma família tá passando, você tem empatia, né? Você vai ficar chateado, mas não é aquilo que vai te deixar ansioso, que vai te deixar tenso e você não vai conseguir mais se desconectar. Então, na ansiedade generalizada, é uma ansiedade o tempo todo que a pessoa acaba sentindo tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês. E pode ser sim, eu vi que o Mano colocou ali que tem TAG, síndrome do pânico, né? Pode ser que isso aconteça, né? Para a pessoa, ela tenha mais de um transtorno. E também pode ter a timidez, inclusive, sabe? Uma coisa vai cruzando com a outra. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acho que o mais importante, ia falar lá no final, mas já trazendo aqui como o Mano colocou também essa questão, o mais importante é que tudo isso tem tratamento. Né? Tudo que eu tô falando aqui pra vocês é pra vocês poderem observar o dia a dia, perceber o que vocês sentem, perceber quais caminhos, né, seguir, enfim. Mas tudo tem tratamento, então não se desesperem, sabe? A gente pode trabalhar todos esses tipos de transtornos de ansiedade. Beleza, aí vou pro terceiro então, só tomar minha água aqui. Até aí tá tranquilo, gente? Tá tranquilinho? Bom, então vamos para o terceiro, né? O terceiro é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, como o próprio nome diz, é quando você acaba, né, tendo esse transtorno após algo que você vivenciou que foi traumático. Então, nesse caso, depois de mais ou menos um mês, né, digamos assim, que você já passou por um evento que foi muito traumático, por exemplo, alguma coisa que tem a ver com violência,
com abuso, né? Alguma coisa que você presenciou, talvez nem foi com você, mas que você estava junto ali, um assalto que aconteceu, enfim, você vai ficar revivendo aquilo ali depois de um tempo, né? Então, é normal, mais uma vez, é normal que se você passe por algo que foi traumático, você logo depois se sinta mal por isso, né? Ninguém vai sair intacto, né, e sorrindo e feliz. Você vai se sentir mal. Agora, quando passa um período de tempo, né, a gente fala depois de um mês, pelo menos, e você continua revivendo aquela situação, você continua sentindo, né, experimentando de novo aquilo que você experimentou naquela data, naquela situação, aí já temos um problema. Daqui a pouco você começa a evitar situações, você começa a fazer associações, né? Por exemplo, eu fui assaltado por uma pessoa que tinha o cabelo escuro, por exemplo, né? Então agora eu começo a ter medo de todas as pessoas que têm o cabelo escuro. Percebe? Eu começo a fazer uma associação. Nossa, eu fui assaltado por uma pessoa que estava de moto. Agora, toda vez que passa uma moto, eu começo a ficar desesperada. Eu revivo aquela situação. Entende? Então, aquilo ali começa a ficar tão presente, e os pensamentos desse momento, né, daquilo que você viveu, fica aparecendo na tua mente. Você fica o tempo todo pronto para reagir. Meu Deus, se acontecer alguma coisa de ruim comigo. Lembra que a ansiedade tem a ver com uma preocupação excessiva? Então, nesse caso, é a mesma coisa. Eu vou ficar sempre preocupada, eu tenho que estar alerta, eu tenho que estar vigilante aqui, porque a qualquer momento alguma coisa ruim pode acontecer, porque uma pessoa pode aparecer aqui comigo, sabe? Pode aparecer aqui e me fazer mal de alguma forma. Então, quando isso acontece, a gente está falando do transtorno de estresse pós-traumático, que também é um transtorno de ansiedade. Aí a gente vai para o quarto, então. O quarto é o transtorno obsessivo compulsivo. Vocês já ouviram falar desse transtorno aqui? É o TOC, né, que a gente fala, o TOC. O que é o TOC, afinal de contas? É quando a gente começa a repetir certos comportamentos ou pensamentos que ficam o tempo todo passando na nossa cabeça também. Então, por exemplo, eu preciso sempre voltar e verificar se a porta está fechada, por exemplo. Eu faço isso sempre. Tem gente que precisa dar 3 pulinhos quando levanta, sabe? Tô dando ideias aqui de uma forma bem aberta. Mas é quando você precisa ritualizar, sabe? Eu preciso ritualizar, fazer um comportamento repetidas vezes para ter certeza que aquilo ali tá seguro, né? Que eu associo com outras coisas. Nossa, se eu não fizer isso aqui, pode ocorrer alguma coisa ruim também. Então, eu preciso seguir fazendo aquilo ali. Ou então, pensamentos ficam vindo recorrentes na nossa cabeça, sabe? Recorrente. O tempo inteiro, o mesmo pensamento. E pode ser que esses pensamentos, eles venham de diferentes formas. Tipo, em cenas, né? Imagens que eu acabo vendo, ou palavras que ficam vindo na minha cabeça, ou frases. Isso fica se repetindo. A gente tá falando de uma compulsão também, né? Porque fica sempre se repetindo. Eu lembrei agora, conforme eu tô falando aqui pra vocês, do Sheldon Cooper. Não sei se vocês já assistiram, né, Big Bang, a teoria. Eu gosto bastante, eu sou meio viciada naquela série, pra falar pra vocês. Mas o Sheldon Cooper, ele tem uma mania, digamos assim, né, de precisar bater 3 vezes na porta quando ele tá chegando em um lugar. Então, por exemplo, ele vai chegar na casa de um amigo, a amiga dele lá, uma delas é a Penny, né? Então ele vai lá na porta da Penny, ele bate 3 vezes Penny, 3 vezes Penny, aí ele fala, né? Toque, toque, Penny, toque, toque, Penny, toque, toque, Penny. Isso é um sintoma do transtorno, esse transtorno que eu tô falando pra vocês, obsessivo compulsivo. Tá bom? Então, quando você precisa, por exemplo, se lavar muitas vezes também, né? Nossa, porque eu posso pegar alguma bactéria, porque isso aqui pode me fazer mal, porque eu preciso lavar a mão sempre, porque eu preciso o álcool gel, eu digo, nessa época de pandemia, eu já tava quase com toque, né, no início. Eu disse, meu Deus, tem que lavar o tempo inteiro a mão, tem que passar sempre o gel, mas foi uma situação específica, né, onde todos nós vivemos e não teve jeito, a gente tinha que se cuidar mesmo. Mas é nesse sentido. E aí, cada pessoa vai desenvolver as suas próprias obsessões, as suas próprias compulsões, isso fica ali aparecendo o tempo todo, gerando ansiedade. Se a pessoa não faz, ela fica encucada, ela precisa, sabe? E tudo isso é para que ela possa se proteger de algo que ela colocou na mente dela, né? E também pode ser trabalhado, tá?
E aí a gente vai para o último aqui transtorno que eu vou falar para vocês, que é o transtorno de ansiedade. Aliás, todos são de ansiedade, né? Transtorno de ansiedade social, tá? Que é a fobia social que a gente fala tanto aqui, né? Que eu tô sempre trazendo. Além desses, até me lembrei que existem outras fobias específicas também, né? Acabei não trazendo aqui, mas vale pra vocês lembrarem também. Porque às vezes você tem medo de algo específico, antes de falar da ansiedade social, tá? Só porque me veio na cabeça e eu não vou deixar de falar aqui, porque eu acho que é importante também. Nós temos as fobias específicas, que é você ter medo de uma coisa específica. E aí você vai evitar ao máximo aquela coisa porque algo pode acontecer de ruim. Por exemplo, tem muita gente que tem medo de andar de avião, tem gente que tem medo de andar de elevador, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de aranha, sabe? Então, existem também essas fobias específicas e se você precisa se deparar com aquela situação, tu vai ter que tratar também a tua fobia específica, né? Então, é mais ou menos nesse ponto, é algo X ali que você tem medo e acaba te gerando aí todos esses sintomas da ansiedade. E aí vamos para a ansiedade social, né? Que eu já fiz até a aula aqui, para quem não assistiu, volta aqui no Instagram, assiste a aula onde eu falo qual que é a diferença, né? Entre introversão, timidez e fobia social. Porque a fobia social é um transtorno de ansiedade, como eu acabei de trazer aqui para vocês, diferente da timidez. Você percebe? A timidez, ela vem com a ansiedade, mas não necessariamente com um transtorno de ansiedade, tá? Você vai sentir aquela ansiedade normal que aparece no dia a dia, porque você tá preocupado com o que a outra pessoa vai pensar. Agora, a fobia social, ela já é algo mais intenso. Os sintomas da ansiedade vão ser mais intensos, a frequência vai ser mais intensa, a pessoa vai deixar de fazer coisa que ela quer por causa dessa fobia social. Então, ela é muito parecida com a timidez. Às vezes as pessoas se confundem entre fobia social e ansiedade social, sabe? Ai, meu Deus, olha, eu tô viajando na maionese aqui falando pra vocês, né? Repetir as palavras. Muitas vezes as pessoas confundem o que é timidez e ansiedade social, tá? Isso que eu queria trazer. Mas não é a mesma coisa. Agora, fobia social e ansiedade social é a mesma coisa. Só muda o nome mesmo ali, cada pessoa vai falar de um jeito, tá? Então, o que muda de timidez para ansiedade social? Muda que na ansiedade social a intensidade, os sintomas da ansiedade é muito maior, tá? É muito maior. A pessoa acaba tendo prejuízos na vida de uma forma mais intensa do que na timidez. A timidez, todas as pessoas sentem em algum momento da vida. É um estado emocional. Ah, eu coloquei expectativa numa apresentação que eu vou fazer, talvez eu sinta essa timidez. Agora, a fobia social pode aparecer em diferentes situações da vida da pessoa. Ela pode começar a se isolar, ela pode começar a evitar tudo que ela sente medo, né, em relação ao social, e ela vai se fechando. Ela vai tendo realmente a sensação de que todas as pessoas estão olhando para ela, que ela vai passar vergonha, que o que ela fala não é bom. Então, geralmente, quem tem a ansiedade social, depois que ela fala, ela se sente muito mal por isso. Ela, ao invés de ela sentir aquele alívio, aquela sensação boa, né? Nossa, deu certo, consegui, conversei. Ela ficou com aquela sensação assim, meu Deus, que mico que eu paguei, que vexame, que feio, sabe? E ela sofre com aquilo ali. Então, o sofrimento é muito maior. Mais uma vez, mesmo que você perceba que, nossa, eu acho que eu tô mais pro lado da ansiedade social mesmo do que da timidez. Mesmo que seja esse o seu caso, você pode trabalhar essa dificuldade. Você pode resolver esse problema na sua vida, tá? Eu gosto muito de sempre ressaltar, porque às vezes você acaba vivendo nesse ciclo em qualquer uma das situações aqui que eu coloquei pra vocês. Nossa, eu já tô vivendo há tanto tempo com as crises de ansiedade, eu já tô vivendo há tanto tempo aqui com medo de sair, de conversar com as pessoas, que eu acho que é isso mesmo. E aí a pessoa se acomoda, e aí a pessoa fica lá, né? É isso que vai acontecer. Não, gente. Vocês podem buscar ajuda, busquem ajuda. Quem que ajuda vocês a trabalhar todos esses pontos aqui? Qual é o profissional que eu quero dizer, né? Você pode procurar um psicólogo e um psiquiatra, tá? Qual dos dois eu procuro primeiro, Karina? Qual que é a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Ó, o psicólogo, ele vai te ajudar de uma maneira mais intensa, entender os teus comportamentos, as tuas emoções,
aquilo que você está sentindo, né? Ele vai trabalhar esses pontos ali, as tuas ações. Então ele vai conseguir entender mesmo o que está acontecendo com você, né? Vai te orientar o passo a passo, o que você precisa fazer, tá? O psicólogo vai te ajudar nisso. O psiquiatra, né? Ele vai te ajudar trazendo ali, daqui a pouco no teu tratamento, algo medicamentoso, né? Você vai precisar tomar algum remédio nesse sentido para diminuir os sintomas da tua ansiedade. O que eu percebo que muitas pessoas fazem? Vão direto no psiquiatra e só tomam ali algumas vezes os remédios e daí sentiu que diminuiu e tal, ou não, ou teve efeitos colaterais, porque às vezes acontece de você tomar alguns remédios e ter alguns efeitos que você não queria. Ah, não gostei, aí para, e aí fica, não, eu tentei tratamento, mas não adiantou. O tratamento não adianta. Poxa, você precisa ir no médico de confiança, você precisa avaliar todos esses medicamentos que você está tomando junto com o psiquiatra, não você por conta própria, tá? Ele vai te orientar, ele vai trocar ali as dosagens, vai trocar a medicação se for necessária para você. Só que sempre lembre-se que esse tratamento medicamentoso, ele é para reduzir esses sintomas, mas não vai necessariamente trabalhar a raiz do teu problema, tá? Isso é importante, para você trabalhar a raiz e entender os teus comportamentos, pensamentos, emoções que eu falei, é o psicólogo. É o psicólogo, o psiquiatra vai auxiliar nessa parte medicamentosa, claro que ele vai te ouvir também em alguns momentos, mas não é o mesmo trabalho que o psicólogo faz. Então, se você está em dúvida, ai Karina, percebi que isso está acontecendo aqui comigo, o que eu faço? Procure um psicólogo, porque o psicólogo ele vai olhar junto contigo, ele vai te mostrar, vai fazer uma avaliação se é necessário você ter esse auxílio medicamentoso também ou não. Aí o psicólogo vai ver, vai fazer essa avaliação, vai dizer, beleza, é importante que você também tome aqui alguns medicamentos que vai te ajudar nesse momento. Ok, aí você vai para o psiquiatra, tá? Agora, só você tentar tomar o remédio, ah, não deu certo, parou, não é isso que vai resolver, porque a raiz do problema tem que ser trabalhada ali no teu emocional, tá? O remédio vai só diminuir aqueles sintomas naquela hora. Então, esses dois profissionais é que vão auxiliar você em qualquer um desses transtornos de ansiedade que eu falei agora. E também com a timidez, é claro, né? Porque a Karina aqui que vos fala é a psicóloga que trabalha com timidez. Então, eu vou dizer para vocês que, com certeza, a timidez também vocês podem trabalhar aí com um psicólogo, tá bom? Então, eu fiz essa aula aqui para orientar vocês, para vocês poderem entender o que vocês estão passando nesse momento e também para pensar, poxa, qual é o caminho que eu vou seguir? Poxa, isso aqui é normal na minha vida? Não, não é normal. Eu posso mudar na minha vida isso aqui, sabe? Às vezes a pessoa vive acelerada, tá ali com um tag, tá sempre preocupada, tá sempre ali, meu Deus, eu não aguento. E acha que é assim mesmo. Tem gente que diz, ah, não, mas eu sou assim. Eu sou assim. Tu é assim porque você se acostumou a viver assim, mas você não precisa. Você não precisa ficar sofrendo, tá preocupado o tempo inteiro, que não consegue desligar a mente um minuto. Poxa, isso é cansativo, né? Isso deixa a gente cansado mesmo. Então, se você se identificou, busque por alternativas para você poder resolver tudo isso. Você não precisa viver dessa forma, tá bom? E claro que também temos aqui para finalizar a nossa aula o curso Interagindo, que é o meu curso para você que se sente tímido, tá? Esse curso não é para todos esses sintomas aqui de ansiedade, todos esses transtornos. É para quem se sente tímido, né? Porque lá dentro você vai ter um caminho, um passo a passo para você poder vencer a sua timidez e falar com confiança na sua vida pessoal e profissional. Para quem quiser conhecer, que percebeu que sente a timidez, né? Que nem a Eunice, inclusive a Eunice já tá lá dentro do curso, né? Mas ela colocou, eu tenho timidez, né? Foi o que ela colocou ali. Então, se for o teu caso, você pode observar esse curso, que também te mostra ali um passo a passo, tem aulas onde você vai conseguir superar essa dificuldade com a sua timidez, tá bom? Agora eu quero perguntar para vocês, se vocês têm alguma dúvida, né? Coloquem aí, esse é o momento de vocês tirarem dúvidas, se for o caso, senão nós já vamos encerrando aqui a nossa aula, tá? E lembrando, só que eu tava falando do curso, que o link tá na bio aqui do Instagram, tá? Se vocês quiserem conhecer, cliquem lá no link da bio. E para quem for assistir essa aula depois no YouTube, o link vai ficar disponível na descrição do vídeo. E aí, Gleison? Boa noite!
Beleza, gente. Vamos que vamos. Tá claro? Tá claro tudo isso? Vamos fazer um apanhado, então, pra gente poder finalizar nossa aula. Primeiro, timidez e ansiedade não são a mesma coisa, tá? Você pode sentir a timidez e a ansiedade vai estar acompanhada com a timidez, porque você tá com medo do julgamento em algum momento ali no teu convívio social com as pessoas, mas não necessariamente quem sente a ansiedade também sente a timidez, né? A ansiedade, ela é normal quando ela está presente em momentos novos, coisas novas que você vai fazer, né? Quando ela vai te motivar, vai te dar o gás, você vai sentir essa ansiedade, tá tudo bem se sentir assim. Ela passa a ser patológica quando ela começa a prejudicar a sua vida, fazer com que você evite situações com as outras pessoas. Então, quando ela já é patológica, nós temos transtornos de ansiedade, né? Ela vai se manifestar de diferentes formas na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, o primeiro transtorno que a gente falou aqui foi o transtorno do pânico, onde acontecem crises de ansiedade, onde os sintomas da ansiedade são muito fortes ali em alguns minutos no teu dia a dia. Depois a gente falou sobre o transtorno de ansiedade generalizada, que é quando você sente essa ansiedade o tempo todo na sua vida e tem várias preocupações ali presentes. Depois a gente falou do transtorno de estresse pós-traumático, onde esses sintomas eles aparecem depois de você ter vivenciado algo que te traumatizou e você fica revivendo aquela situação. Depois a gente falou do transtorno obsessivo compulsivo, onde envolve comportamentos ali onde você vai repetir várias vezes, envolve rituais, obsessões, compulsões, né? E aí a gente terminou falando sobre o transtorno de ansiedade social, onde você se sente extremamente nervoso, ansioso na hora de falar com as outras pessoas, de socializar com os outros, tá bom? Então fiz um breve resumão aqui, vi que o Gleison colocou que chegou atrasado, já tá encerrando agora, mas fica tranquilo que o replay vai ficar aqui disponível. Então, vocês podem assistir depois toda a aula com calma, tá? E é isso aí, gente. Vamos que vamos. Se vocês perceberam qualquer uma qualquer um desses pontos aqui, vocês sabem que vocês podem trabalhar tudo isso, que vocês não precisam viver com essas dificuldades, tá bom? Vi que o Marcelo colocou ali, o curso é excelente, vale a pena fazer. O Marcelo também é aquela pessoa que coloca em prática, que realiza tudo, né, Marcelo? Então, eu percebo quanto que quando a gente se dedica, a gente resolve realmente mudar essa realidade na nossa vida, não tem como dar errado. A gente consegue realmente ir alcançando dentro do nosso processo, do nosso tempo, os nossos objetivos e superando a timidez. Mas então, é isso, pessoal. Um beijo, amei estar aqui com vocês mais uma quarta-feira. Vamos que vamos e a gente se vê na próxima semana.